E no episódio de hoje do Aqui no Cast nós estamos aqui com a Tati De Angela. Essa mulher que tem inspirado muitas pessoas a se comunicarem, a estarem nos palcos, a, eu diria, ser o palestrante da sua vida. Eu Ser acho um que palestrante memorável, memorável, né? E, enfim, mas eu quero abrir hoje de uma forma um pouco diferente. Né? Eu poderia falar aqui sobre uma série de coisas que você já fez, mas eu queria passar a palavra para você, para que você pudesse olhar para a câmera e se apresentar. Quem é a Tati? O que a Tati faz? O que é que queima no coração da Tati? A Tati é uma improvável total, uma pessoa que era ex-tímida e hoje está em grandes palcos palestrando para mais de 10 mil pessoas. É uma pessoa que era mega improdutiva, né, e se tornou também uma referência na área de produtividade. Ou seja, é uma pessoa que tinha tudo para dar errado, tinha muitas fraquezas ali e que conseguiu não só pela força de vontade, sabe, mas pela decisão de dar certo na vida, pela decisão de fazer diferente. É uma pessoa que, de fato, decidiu dar certo, ter sucesso, e aí eu consegui transformar as minhas maiores fraquezas nas minhas maiores fortalezas hoje. Então hoje eu sou mentora de palestrantes, com mais de 30 mil alunos, né? Tenho formado palestrantes que é artistas globais, que é jogador de futebol da seleção brasileira, que é grandes empresários renomados, bilionários, grandes pessoas eu tenho ajudado a não só ir para grandes palcos, mas para serem aplaudidos de pé também, e trabalhar nesse mercado que só cresce, que é o mercado da educação, que aí quando você fala, né, Tati, o que brilha seus olhos, o que te aquece? Pra mim é mudar a vida das pessoas, né, e nada melhor do que formar outras pessoas que também vai fazer essa corrente do bem, de mudar a vida das pessoas, porque é a forma que a gente consegue escalar, para não ficar totalmente dependente só de mim, né, e hoje a gente tem muito orgulho de ter tantas pessoas ao redor do mundo, levando a sua voz, levando a sua mensagem e inspirando mais pessoas com a sua história. Que máximo. Tati, quando você falou assim, eu sou ex-tímida, eu sou improvável. Total. Eu sou uma ex-tímida, uma Ex-improdutiva, ex-improdutiva que eu ex-pobre. ex-pobre, que eu entendo que é o tipo assim, como se fosse os três pilares assim que mais te motivou a fazer essa virada Sim, de chave. Eu quero voltar um pouco, porque eu acho que as pessoas que vão nos ouvir podem se identificar com a sua história. total. E eu queria muito inspirar, através da tua vida, Sim. outras vidas. Voltando lá atrás no tempo, antes desse momento de virada que eu queria pegar, qual foi esse momento que você olhou e falou assim, a partir de agora vai ser diferente, né? Fala um pouco, a Tati nasceu onde? Fala um pouco da menina Tati. Legal. Sou de Goiânia, né? Então nasci em Goiânia e eu sempre fui de uma família muito pobre, assim. A gente morava numa casa que foi construída no quintal do meu avô, porque os filhos que casavam não tinham dinheiro para comprar um lote, né? Para construir uma casa. O que eles faziam? Construíam um barracãozinho ali no meio mesmo, né? Então a gente vivia ali, parecia uma aldeia, só em família. E eu me lembro que desde essa época eu não tinha mesada, né? Minha mãe com uma condição financeira muito complicada também, muito escassa. Para eu poder ter a minha mesada, entre aspas, fazer meu dinheirinho ali para comprar lanche na escola, eu já comecei a empreender desde muito cedo, né? Então eu vendia amostras de perfume usadas da Avon, que minha avó me dava para eu brincar, fazia tirinhas, Quantos né? Era anos isso, Tati? empreendedora, isso com 5 7 anos. 7 anos de idade, eu já saía vendendo. E minha mãe falava, Tati, como que você conseguiu esse dinheiro? Você comprou um lanche na escola, mas de onde você tirou esse dinheiro? E aí eu ia mostrando, né? Até que minha avó me ensinou a fazer chocolate também. Aí eu fazia aqueles chocolates recheados com uva, com toda aquela massinha, assim, parece um beijinho, sabe? E Aham. aí eu saía vendendo de porta em porta. Então eu sempre fui muito empreendedora, né? E tudo isso é porque vim de uma família muito escassa, só que muitas coisas eu não entendia, né? E a gente sabe que desde quando a gente está no ventre de nossa mãe,
né, muitas coisas que acontecem já vai formando a nossa personalidade também. E eu sempre vi na minha mãe, assim, uma luta, né, na minha mãe, na minha avó, uma luta muito grande para poder sustentar os filhos, para poder ajudar. E minha mãe, nessa época, ela era casada com um militar. Esse militar viajava muito, né, quase não ficava em casa, e eu chamava de pai, e ele foi o meu pai, foi quem me educou, tal. Só que com 11 anos de idade, que aí foi um dos pontos de virada, com 11 anos de idade foi quando a minha mãe me chamou, falou, Tati, deixa eu te contar uma história. Ela me contou uma história de uma menina que tinha 2 pais. Um pai era muito rico, morava num palácio de 3 andares, tinha até elevador na casa dele e tal. Outro pai muito pobre. E essa menina, todas as férias, passava as férias na casa do pai rico, desfrutava de toda a abundância, de toda a prosperidade que ali existia, e no dia a dia recebia o carinho e o amor do pai pobre. Vivia essas duas realidades, e minha mãe finalizou a história com "e viveram felizes para sempre". Quando minha mãe me contou essa história, eu fiquei assim, eu falei, nossa, nunca ouvi, né? É da Disney essa história? E minha mãe pegou e falou, não, essa é a sua história. Naquele momento eu parei e falei, cadê o pai rico? Porque o pai pobre eu convivia bastante com ele, né? Eu falei, cadê o pai rico? E ela foi me explicar que ele era o meu pai biológico, que ele era um grande empresário, muito bem sucedido em Brasília e tal, né? E óbvio, eu quis ir atrás para conhecê-lo, até porque na minha cabeça de 11 anos de idade, eu criei toda a fantasia de viver um felizes para sempre e quero viver essa historinha encantada que minha mãe tinha acabado de me contar. E aí eu fui atrás, a gente conseguiu o telefone dele, liguei pra ele pra me apresentar como filha, e na minha inocência eu achava que ele ia super me abraçar e aceitar aquela ideia, né? Só que ele me recebeu da seguinte forma na ligação. Ele falou assim, olha, Tati, eu nunca convivi com você, então não espere de mim amor de pai. O que você quiser, você entra na justiça, requer na justiça o seu direito de filha, a gente faz o teste de paternidade, se eu tiver que pagar na justiça, eu pago o que eu tiver que pagar, mas não espere nada mais que isso aqui é tudo que você pode ter de mim. E eu me lembro que minha mãe tava na minha frente assim, eu acho que ela tava na expectativa, porque, tipo, uma menininha com uma vozinha, né? Isso era 11 anos de idade? 11 anos de idade. Acho que ela pensou, vai amolecer o coração dele e tal, só que não foi o caso, né? E aí minha mãe na frente de mim, assim, na ligação, ela... E aí, Tati, o que ele falou, tal? Porque eu tava aqui com o telefone. E aí eu virei pra ela e falei, mãe... eu sempre vivi muito no mundo de Poliana, sabe? Isso aí, não sei se todo mundo conhece, que tem filme, novela, livro, mas basicamente Poliana, ela conseguia enxergar o lado bom da vida, mesmo quando as coisas não eram tão boas assim, né? Então eu sempre vivi muito no mundo de Poliana, pode acontecer a maior catástrofe da face da Terra, até hoje é assim, às vezes dá algo ruim na empresa, não alcança a meta, e eu sempre tento tirar qual é o aprendizado, qual é a lição, sabe? Qual é o lado bom disso. E eu me lembro que nessa época eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, pelo menos eu tenho um pai, né? Eu tava no lucro com 2 pais, não é normal as pessoas terem 2 pais. Você quer saber? Eu vou dar mais valor ainda ao meu pai de criação, mais carinho, ela é pobre, mas me dá amor, tá tudo certo, né? E eu vou conquistar meu dinheiro, não preciso de ninguém pra dar dinheiro, nem nada. Só que naquele mesmo ano, passaram-se alguns meses, e o meu pai de criação, que era um policial militar, ele foi assassinado com 6 tiros. E aí, naquele momento, a minha mãe ficou desolada, né? E ela pensou, tá, o que eu vou fazer agora com a Tati? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar uma terapia pra ela, né? E ela falou, mal vou conseguir sustentar minha filha Quantos anos você sozinha. tinha nesse momento? Né? Foi no mesmo ano, então tava com 11 anos. Ali foi um marco, E aí minha mãe chegou pra mim e falou, minha filha, e aí? Como você tá se sentindo? E eu tava, né, com os olhos cheios de lágrimas, tentando também digerir aquele momento. Mas foi um momento que eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, não importa as circunstâncias que a gente está vivendo hoje, não importa essas nossas condições, eu decidi que eu vou dar certo na vida. E eu vou dar certo na vida por 2 motivos. Eu tinha 2 motivações para isso. A primeira eu vou honrar meu pai de criação que se foi. Né? Eu quero ter a riqueza que ele não teve e vou honrar o nome dele. Né? Eu falei, segundo, um dia o meu pai biológico ele vai ouvir falar do meu nome. E ele vai sentir muito orgulho dessa filha que ele não teve a oportunidade de conviver. Sabe? Então, essa foi a minha força, sabe? Foi a motivação. E foi o grande ponto de virada para eu não aceitar mais viver aquela vida aos 11 anos. Para eu não aceitar mais viver uma vida mais ou menos. Eu era empreendedora de ir atrás, fazer meu dinheirinho, mas ao mesmo tempo eu era muito tímida. Então, no 1 a 1, eu conseguia falar com as pessoas. Mas se tivesse 3 pessoas, tivesse uma rodinha,
eu já era a pessoa mais calada, muda dali. Então, assim, eu era completamente anônima na escola, sabe? Eu não era a menina mais popular, nem a menina mais inteligente, eu era muito na média também. Então, aquele momento foi um momento que eu falei, cara, eu vou estudar. E eu não vou ser mais menina na média. E eu vou desafiar agora, porque eu não aceito mais ser tímida como eu sou. Porque eu percebia que as pessoas que, mesmo que não fossem tão inteligentes assim, mas as pessoas que apareciam mais, elas eram mais populares, elas eram mais vistas, eram mais lembradas, eram mais influentes, exatamente. Eu percebi isso, né? E eu ali, bicho do mato total, como eu era, eu falei, esse bicho do mato não tá me ajudando não tá me levando aonde eu quero. Então, se eu quero dar certo na vida, eu preciso ser vista. E para eu ser vista, eu vou ter que vencer a minha timidez. Então ali foi os meus primeiros passos, assim, me desafiando, buscando ajuda também, curso de oratória, né? Pedi pra minha mãe me colocar no curso de teatro na época. Quantos foi buscar anos aí ajuda. agora? Aí já tava ali pros 12, 13 anos. Só que também não foi tão rápido, não, sabe? Até porque eu era muito nova e a gente não tinha muito 13 dinheiro, anos você já né? queria fazer curso de oratória? Já queria fazer curso de oratória. 13 anos. E teatro, eu já tinha entrado no teatro. E era engraçado, eu lembro. Esse aqui eu nunca comentei com ninguém, nem nas minhas palestras e meus treinamentos. Mas eu lembro quando eu fiz teatro, que uma das coisas que o professor mais falava é: Tati, solta essa voz, porque eu falava pra dentro. Então, às vezes, eu queria falar alto, porque no teatro as pessoas têm que ouvir, você não tem um microfone lá. Eu queria falar alto, mas me parecia ser uma voz reprimida total, sabe? Eu falava um alto pra dentro, eu forçava, a garganta doía. Tanto é que eu vivia com infecção de garganta, assim. Parece que era um sinal, sabe? De que não tava tudo bem, assim. Uhum. E aí, ali foi um dos pontos para eu ir me destravando, mas foi um processo. No curso de oratório, eu senti que foi muito mais rápido o avanço do que no teatro em si, sabe? Uhum. Mas uma coisa ajudou a outra, eu fui buscando, assim, vários recursos. Ali pros 13, 14, com 15 anos eu já estava um pouco mais desenvolta. Você usou acho que a combinação mais poderosa, né? Que é dor e prazer. Você usou as duas coisas, né? Total, total. Foi movida. Uma coisa que eu aprendi é a canalizar a raiva de tudo que eu não tenho, em canalizar essa raiva em termos de ação. Ele tem que virar ação, sabe? E sempre em busca de um alvo, né? De uma recompensa. Então é trabalhar dor e amor o tempo todo, que são as principais motivações do ser humano, né? Tá. Ok, estamos aí 12, 13, 14 anos de idade, curso de oratória, empreendendo, tá claro o que eu não quero para minha vida, tá claro o que eu quero para minha vida, uma visão clara disso Sim. tudo. A Tati vem a juventude, né? Sair da adolescência, juventude, 18 anos. Como foi o começo disso? A Tati começou como? Sim. Na juventude, eu já estava assim com muita garra, mas eu ainda não tinha conseguido destravar, porque tem muitas coisas, e você que trabalha também com a parte coach, você sabe, né? Tinha muito mais coisas profundas. Então, uma parte era a técnica, e a técnica me ajudou a avançar muito. Outra parte eram coisas que eu precisava me curar lá dentro, sabe? E até de crenças que eu tinha, de falta de merecimento. Então, assim, até nessa época, eu ainda não tinha feito tantos cursos e treinamentos de desenvolvimento pessoal como tem hoje, né? Então, assim, eu tinha melhorado muito, mas eu ainda era travada. Eu ainda era assim, sabe aquela coisa que você forçava pra sair, mas ainda não era tão natural assim? Então, por exemplo, na época da faculdade eu já era uma aluna exemplar, eu estudava pra caramba, tal. Fiz administração em turismo, nada a ver com o que eu faço hoje, né, que eu trabalho, mas uma das coisas que mais me chamou atenção foi a influência, né, a gente vai falar muito sobre influência também, de um professor. A gente não tem ideia de quanto que um professor, um palestrante, uma pessoa que está nas redes e que é um porta-voz, ele consegue influenciar na vida das pessoas, né? Na época eu pensava assim, vou fazer psicologia, publicidade, tem até mais a ver com o que eu faço hoje. Mas aí chegou uma professora que eu admirava muito, e essa professora falou assim, gente, a profissão do futuro é turismo. Para quem quer ter sucesso, para quem quer deslanchar, para quem quer ganhar dinheiro. Vendeu a profissão. Vendeu a profissão. E ela falou tudo que eu queria ouvir, né? Eu não tinha pensado no primeiro momento turismo, nem era uma profissão completamente nova, então não estava no meu radar. Mas ao mesmo tempo, eu tive sempre um sonho desde muito nova de viajar. Meu maior sonho de infância era viajar, porque eu nunca tinha saído de Goiás. Até meus 20 e poucos anos eu nunca tinha andado de avião.
Entendeu? Então, quando falou viajar, andar de avião, e ela trouxe toda essa sedução da profissão, eu falei, é essa profissão que eu vou fazer. Prestei vestibular para administração e turismo, né? Fiz lá na PUC na época e pronto. Só que no meio do curso eu descobri que era o que eu não queria. Eu falei, cara, não vou trabalhar nisso aqui. Trabalhar no turismo não significa viajar. Prefiro viajar lazer do que ficar trabalhando nessa parte aqui e trabalhar durante as minhas férias, que é o período de picos sazonais, né, de viagem, é o período onde os profissionais de turismo mais trabalham. Falei, não é isso que eu quero, tal. Só que eu falei, eu vou terminar o curso, porque eu já tinha colocado na minha cabeça, né, pessoas de sucesso terminam tudo que começa. Então eu vou até o fim, depois eu escolho uma pós-graduação que tem mais a ver comigo. E eu vou me encontrar, porque nessa época eu não tinha noção ainda do que tinha a ver comigo, sabe? Eu tava muito perdida. Eu fiz teste vocacional, tava muito perdida ainda com relação à profissão, né? Comecei muito nova. Mas aí depois eu fui para um MBA em Marketing. Aí no MBA em Marketing na FGV eu já me achei mais. Aí fui para a área de vendas, aí eu comecei a me encontrar, assim, estando em movimento, que é uma das coisas que eu defendo muito com os nossos alunos também. Muitas vezes a gente quer ter uma certeza absoluta, né? Eu falei, tem certezas que a gente só encontra quando você está em movimento. Então a questão é, vai seguindo, com o radar ligado, que as oportunidades estão batendo na porta o tempo todo, e aí você vai se encontrar no meio desse percurso. E foi isso que eu fiz. Tati, essa clareza sobre a mentalidade de sucesso, porque o tempo inteiro você traz, né, pessoas de sucesso terminam o que Começa, quando você falou assim, eu no meio da faculdade descobri que não era o que eu queria, que eu não queria aquilo para mim. Primeira pergunta que me veio, e ela concluiu ou não? E logo em seguida você falou, mas eu concluí porque pessoas de sucesso elas não param nada no meio do caminho, elas não fazem o que gostam. Em outras palavras, assim, quem tem sucesso não só faz o que gosta, faz o que tem que ser feito. Não para nada no meio do caminho. Pessoas de sucesso agem. Só que a essa altura do campeonato você tinha quantos anos? Nessa época eu devia estar aqui com 19 para 20 anos. Ainda novinha. Não tinha muita referencial em casa. Sem referência. Sim. Porque voltando para o começo da nossa história, né, a origem dela, ela morava na vila familiar. Uhum. Né, você definiu assim como minha mãe não tinha graduação na época, meu pai não tinha graduação na época, ninguém empreendia essa percepção em casa. sobre as pessoas de sucesso começou como? Onde é que você começou a Quando é que você começou a perceber essas características? Uma coisa que eu vi, assim, até de coleguinhas da escola, né? Quem chegava no carrão, eu já olhava assim e falava, o que o pai trabalha? O que o pai faz? Aí, às vezes, a gente ia fazer um trabalho de escola na casa de um coleguinha ou outro, né? E eu lembro que os coleguinhas iam brincar, ia fazer o auê e tal. E muitas vezes eu queria conversar com os pais e queria entender como que eles conseguiram chegar aonde eles chegaram. Então, assim, eu fazia uma investigação porque eu conseguia fazer a leitura, eu não sabia qual era a mentalidade ou qual era o comportamento para ter aquela riqueza. Você tinha noção do que era mentalidade, exatamente, mas você já estava querendo entender a mentalidade. Exatamente. Tipo, eu já sabia o que eu não queria. Você já era crente nessa época? Com 11 anos, no período de tudo, onde tudo aconteceu, foi o período que eu comecei a ir pra igreja. E foi assim, também uma coleguinha que na escola eu via e falei assim, nossa, ela é tão tranquila, ela passa tanta paz, tal. Aí eu me aproximei dela, porque ela passava muita paz, né? E aí eu vi que ela era evangélica e eu me ofereci pra ir na igreja dela. Eu falei assim, eu quero ir conhecer um dia. Só que assim, minha mãe fumava, bebia, minha mãe falava mal de evangélicos, ela assim, tinha pavor, sabe? E aí eu fui uma vez na igreja, gostei muito, né? Senti a presença de Deus ali. E aí eu comecei a chamar minha mãe pra ir. Só que minha mãe, ela falou, Deus me livre, tá doido e tal, Deus me livre de ir pra igreja, né? E aí foi muito louco, porque assim, se eu fizesse alguma coisa que minha mãe não gostasse, meu castigo era não ir pra igreja.
Entendeu? E aí ela começou a me repreender. Hoje você não vai pra igreja, não. Seu castigo é não ir pra igreja porque você não fez o dever de casa dentro do tempo, dentro do horário proposto. Então foi uma barra até que Deus começou a tocar no coração dela. Ela se converteu hoje, parou de fumar. Hoje, assim, é outra pessoa, sabe? Mudou da água pro vinho completamente. Deus me usou muito. E minha mãe disse que um dos momentos, assim, mais marcantes dela foi o momento em que ela brigando comigo em casa. Aí eu saí calada, porque geralmente às vezes eu respondia, batia a boca e tal. E eu saí calada e fui pro quarto. E minha mãe foi pro quarto pra brigar mais, porque não foi suficiente, né, ela ter falado assim. Na hora que ela chegou no quarto pra brigar mais, ela viu eu ajoelhado orando. Na hora que ela viu eu ajoelhado orando, ela ficou com vergonha, sabe? Aí ela conta. E eu nem vi que ela tinha visto. Eu tava lá na minha orando e tal. E ela saiu e ela ficou com vergonha. Ela falou, cara, eu preciso mudar esse comportamento meu, porque em casa era um comportamento assim, até pela história de vida que minha mãe viveu, sabe? Só Minha vocês mãe, duas, você é a única filha? filha única, por parte de mãe, né? Por parte de pai biológico eu tenho outros irmãos, só que eu não tenho muito contato com eles, então, por parte Eles de sabem da mãe. tua existência? O mais velho soube quando a gente falou com meu pai e tal, que ele não quis contato nenhum, alguns tios ficaram sabendo. Aí meus tios contaram pro meu irmão, né, que já era maiorzinho e tal. Agora tem uma que é menorzinha ainda, que aí não, acho que não sabe. Ou se sabe, a gente não se conhece também. Tem coisas que o natural explica, né? Tem coisas que não. Tem coisas que só o sobrenatural Só. explica, né? Eu acho que, enfim, tem a ver com o propósito que você carrega talvez desde muito novinha. Uhum. É um chamado, né? A gente estava falando aqui mais cedo sobre isso. E eu acredito muito do chamado, assim, de Deus. Né? Que tem a ver com um pouco do que nós vamos falar mais pra frente. Sim. Né? Propósito, Uhum. autenticidade e fé que eu trouxe aqui. Sim. Mas ok, terminou a faculdade, fez MBA, marketing, venda, e aí começou a se achar, começou a se encontrar, partiu direto para essa coisa de ajudar pessoas a se encontrarem nos palcos ou... Não, ainda teve um percurso antes. E eu só consegui, assim, ter uma autoestima maior, né, a me achar quando eu tive resultados. Porque até então, estudando muito tal, eu só era uma pessoa esforçadinha, mas eu ainda não tinha tantos resultados. Aí eu comecei a trabalhar numa faculdade na área de vendas. E quando eu comecei a trabalhar na área de vendas, eu ganhava R$ 500 por mês. Nessa época, minha mãe ficou desempregada e minha mãe entrou em depressão. E aí a gente acumulou uma dívida de mais de R$ 50.000. Eu não tinha noção de como que ia pagar aquela dívida, porque R$ 50.000 para aquela época. E pro que minha mãe tinha R$ 2.000 de salário, eu R$ 500. E ela desempregada, que ganhava 550 mil sem salários, né? Exatamente, eu falei, tô fadada a morrer com essa dívida aí com a minha mãe, entendeu? Eu pensei comigo. E assim, eu nunca imaginava que um dia eu ia conseguir pagar essa dívida. Porque é juros compostos, bola de neve e tudo mais. Só que eu falei assim, quer saber? Já que não tem como eu ficar focando no problema, porque eu não vou pagar essa dívida nunca, deixa eu focar no que eu posso fazer, no que depende de mim hoje. Então eu foquei só em fazer muitas vendas lá, para pelo menos sustentar eu e minha mãe naquela época, né? E eu queria gerar uma contribuição muito grande lá na faculdade. Eu me lembro que nessa época eu recebi uma visita de um tio, que é um tio que eu admiro muito. Aí esse tio, ele era um tio mais distante, a gente só encontrava ele no Natal. Sabe? Só que ele é um tio que trocava de carro todos os anos. Ele acho que era promotor da justiça, uma coisa assim, sabe? Fazia viagens internacionais. Então era uma pessoa que quando ele ia em casa, assim, no Natal, coisa do tipo, todo mundo falava, nossa, o Miller tá chegando. Nossa, arruma a casa, pega o melhor talher, tal. Falavam dele com a boca cheia. E eu tinha uma admiração gigante por ele, sabe? Quando você chega assim, fica até vidrado, não tem nem assunto com a pessoa, fica tímida perto dela. E aí um dia ele foi e começou a dar alguns conselhos pra mim sobre estudar, sobre querer crescer na vida, tal. E eu me lembro dele virar pra mim e falou assim, Tati, eu decidi que eu serei um divisor de águas por onde eu passar. E eu achei aquilo tão bonito que eu peguei aquele propósito pra mim. E aí se tornou algo assim, meu, sabe? Eu falo que eu não sei se foi pela profundidade do que ele disse ou se foi pela admiração que eu já tinha por ele, mas eu falei assim, cara, é isso. Eu quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. E foi com essa intenção que eu fui trabalhar nessa faculdade também.
né? Porque eu falei assim, tá, não é só sobre vender, não é só sobre ganhar dinheiro, eu preciso ser uma divisora de águas aqui. Quem tiver contato comigo, quem passar pela minha vida, eu vou ser um divisor de águas na vida dessas pessoas. E isso me deu um gás que me fez trabalhar 15 horas por dia. Eu trabalhava assim, sábado, domingo, feriado, até porque em casa não tinha nada assim, sabe? Pra fazer. Então foquei tudo no trabalho. E aí o que aconteceu? No primeiro momento eu fiquei frustrada, porque aí foi onde eu descobri a minha improdutividade. Não é sobre trabalhar muito, né? Mas é sobre trabalhar certo. Então, no primeiro momento, eu fiquei extremamente frustrada, porque apesar de eu trabalhar 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, eu não ficava em primeiro lugar no ranking de vendas. E eu falava, gente, como assim? Eu sou super competitiva, né? Como assim? Pessoas que trabalham menos que eu tá na frente. O que eles fazem que eu não tô sabendo, sabe? No primeiro momento, eu senti vontade de achar defeito em quem tinha resultado. Eu comecei a querer perseguir essas pessoas, sabe? No ímpeto humano mesmo. Só que de repente eu parei e pensei, tá, se eu ficar achando defeito em quem tem resultado, eu vou ser uma pessoa que vou ser divisora de águas por onde eu passar? Aí vem a importância do propósito de vida. Se eu não tivesse um propósito ali, que veio do meu tio, Cara, eu ia me perder no meio do tem caminho. tanta coisa rica aqui, Tati. Assim, quem estiver nos ouvindo, procure, procure ouvir as palavras e as entrelinhas das palavras. Né? Algumas coisas do tipo, você que está me ouvindo pode ser o tio dela para alguém que não necessariamente é da sua família. Total, que muda o rumo da vida de alguém, né? Uma Nossa. conversa, uma fala, um, uma, uma palavra, né? Total. Que você às vezes dá, algo que você diz para alguém. Eu lembrei de uma vez, a gente estava vindo de Foz e eu parei o carro na estrada, parei num posto de gasolina daqueles tipo Graal e tal, parei para comer. Eu estacionei o carro, quando eu retornei, o pneu estava furado. E, tipo, não tinha lógica. O pneu tá. Eu até pensei que alguém baixou o pneu. Que alguém secou o pneu, sabe? Sim. Só que tinha uma borracharia e eu levei o carro lá na borracharia para poder consertar o pneu. Fiquei imaginando ter que tirar tudo aqui do porta-mala e tal. Levei na borracharia que tinha no posto para consertar o pneu. Cheguei lá, tinha um jovem, sei lá, 14 anos, 15 anos. Ele estava chorando. O pai dele consertando o pneu dos caminhão lá e tal. E ele lá. E ele estava chorando. A lágrima descia. Vergonha, talvez, alguma coisa do tipo, né? E aí foi ele quem consertou o pneu do meu carro, né? E aí quando terminou, eu olhei para ele, senti no meu espírito de dar um valor para ele, eu dei um valor lá para ele e falei para ele que o que ele faz não define quem ele é, que hoje ele poderia estar fazendo aquilo e amanhã poderia estar fazendo uma outra coisa. Falei um pouco da história da minha vida também. Oh, que legal. Né? E sempre vai ter uma oportunidade para você falar algo que pode ser o que vai fazer a diferença na vida da pessoa, né? O que seu tio falou, ser um divisor de águas por onde você passar. Você pegou isso como uma verdade para você. Que norteou minha vida, que né? tem norteado a sua vida. Né? Tem tanta coisa aqui que eu tenho anotado, né? O olhar para a vida e buscar ver o melhor, né? Total. Dar o melhor significado para qualquer coisa que possa acontecer, procurar um significado positivo ou coerente, não com o que aconteceu em si, não o que vinha acontecendo, mas coerente com a vida que você quer levar. E saber que nada acontece por acaso, né? Então, assim, até esse esvaziar do pneu ali tinha um propósito que era esse menino. Você pode ter sido essa clareza, salvação ali pra ele. Fantástico. Né? Ter essa clareza. Eu agora estava em Lisboa
E aí eu tava saindo do lugar e fiz lá lá eles chamam rotatória de rotunda, né? Fiz uma rotunda lá e o celular desconectou do carro. Não conectava de forma alguma. Eu parei no posto de gasolina e tal, e não conectava de forma alguma. Eu parei e falei assim, ó, é livramento, nada é por acaso. Voltei de volta para onde eu tava. Parei o carro, respirei, desci, fui no banheiro. Aí peguei tipo assim, o que é que pode... Eu ganhei um tempo, entre aspas, poderia ser perder tempo. Sim. Para mim foi ganhei um tempo. Eu poderia ter ido com o celular desconectado do CarPlay. Mas essa certeza que nada acontece por acaso me fez parar e entender. E disse, deixa eu resolver, deixa eu conectar. Essa meia hora, na realidade foi 45 minutos mais ou menos que eu perdi nesse... E algumas pessoas poderiam estar xingando, reclamando de tudo. Mas nada é por acaso. Por acaso. Uau. Então, escuta o que a gente está falando aqui, o que a Tati está trazendo, contando tão generosamente. Quero até agradecer sua história de vida, né? Sim. De uma forma tão generosa. E vai pegando o que talvez seja para você. Tem coisas que talvez coincidam com o que você pensa. Tem coisas que talvez você nunca ouviu falar. Tem coisas que talvez vão agredir a forma como você pensa. Na minha percepção, o que mais me agride é o que eu mais preciso melhorar. Então, escuta com atenção, porque tem muita coisa. Nós nem entramos no tema ainda. Sim, sim. Mas é para entender como que chegou, né? Como que chegou até aqui. Como Fantástico. chegou? Como é que a Tati virou a Tati? Sim. Né? É fácil, Tati. Eu costumo dizer, tenho dito isso. É fácil a pessoa olhar para a Tati hoje. Ai, a Tati é linda, a vida é linda, o carro é lindo, a casa é linda, o marido é lindo, daqui mais um pouco uma família linda, e é lindo, mas ninguém sabe que aos 11 anos de idade, ou poucas pessoas sabem que aos 11 anos de idade, a Tati ouviu o que ouviu, esperando ouvir uma outra coisa. Quantas meninas estão presas aos 40, 50 anos de idade, ainda querendo ouvir algo que não ouviram na sua infância? Estão com a vida presa, travada, trancada com isso. Total. Então eu queria essa pré-conversa, esse pré-tema, é fundamental nesse sentido. eu tô trazendo porque eu queria trazer a base. A base dessa mulher que hoje tem um resultado que coloca ela numa posição que faz dela uma influenciadora, né? Que mesmo tendo uma presença muito forte no digital, é do mundo real. Como é? Sim. Essa construção, entende, Tati? Sim. E sabe o que é mais louco? Por exemplo, essa frase, né, do meu tio, de ser uma divisora de águas, me fez ter um comportamento diferente ali. Em vez de apedrejar quem tinha resultado, eu quis admirar essas pessoas. E quando você fala de influencer, é muito uma coisa que a gente vê hoje na internet, né? Quantas pessoas vê pessoas bem-sucedidas e ficam falando, ai, que ostentadores, tal. É até uma linha que eu tenho muito. Eu falo assim, cara, eu sou muito grata a todos os ostentadores. Por quê? Porque como eu vim de uma família muito pobre e a gente não tinha referência em casa, eu não tinha referência nem de viagens. Eu fui ouvir sobre Maldivas há pouco tempo, eu não sabia de Maldivas. Então, assim, eu não... vamos construir um mural dos sonhos.
Tá, que mural dos sonhos que eu vou construir? É ir pra, sei lá, cidade vizinha? É o mural dos sonhos? Porque eu não sabia dos resorts, eu não sabia dos países que existiam, sabe? Eu não tinha muita referência, assim. Então, a partir do momento que nas redes sociais eu comecei a ver vidas luxuosas, eu nunca tive inveja dessas pessoas. Eu sempre me inspirei nessas pessoas. E aí eu amo os ostentadores de plantão, porque foram eles que me permitiram fazer o meu mural dos sonhos, foram eles que me permitiram construir uma vida Te que apresentaram parecia um mundo que você não sabia que existia. que não sabia que existia. Parecia ser impossível pra mim, de repente aquilo se tornou algo tão real, tão tangível, sabe? Graças a eles. Então eu até faço um vídeo, porque às vezes, e eu fico muito orgulhosa por tudo que eu conquistei, com tudo que eu construí, e às vezes eu posto porque eu quero inspirar outras pessoas também, né? E às vezes as pessoas falam, ai, a Tati tá ostentando aí o carro dela, tá ostentando as viagens, a casa, né? E eu falo, gente, ó, ostentadora não tô nem aí, eu vou ostentar mesmo, porque isso me ajudou lá atrás, e eu sei que algumas pessoas que são mente aberta, algumas pessoas que querem se inspirar, vão se inspirar nisso também, sabe? E não é sobre ficar só exibindo o que tem, é mostrar a história, a jornada, sabe? Freud falava sobre isso, né? Freud falava que o homem se mexe por desejo, né? Aí, total, se mexe por desejo. Os Nossa. 7 pecados capitais, Uhum. eles são decisivos nas nossas escolhas. Sim. É doideira, mas as pessoas não compram o que admiram, elas compram o que desejam. Total. E foi muito engraçado, porque nessa época da faculdade, quando eu comecei a modelar as pessoas de sucesso, eu fiquei vidrada em aprender com os campeões, com os melhores do mundo. Aí foi onde eu comecei a estudar mesmo, porque eu estava dentro de uma faculdade. Então eu comecei a fazer tudo quanto é curso dentro da faculdade, pós-graduação na faculdade. Fiz 3 MBAs em 1 ano e meio. 3 MBAs, um mestrado, né? Eu fiquei a louca do estudo, assim, de buscar ferramentas. O resultado foi que em poucos meses... Trabalhando na faculdade e fazendo os cursos da faculdade. E fazendo os cursos. Tava lá de segunda a segunda, saía da faculdade meia-noite, 3 da manhã, direto. Eu vivia, eu morava na faculdade, literalmente, sabe? E aí ali foi muito bom porque foi uma grande escola pra mim, mas principalmente eu comecei a ficar em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses. O dono da faculdade viu a minha mudança, falou, Tati, o que você fez? Eu mostrei pra ele que eu tinha feito algo intencional, não foi por acaso. Aí ele falou, nossa, você fez isso de forma consciente, você tem um método, né? Eu mostrei minhas anotações pra ele. Ele falou, você vai ser gerente comercial agora. Eu quero que você aplique este método no time comercial. Resultado, o time comercial começou a aplicar, a gente quebrou todos os recordes. Em 1 ano foi o crescimento mais brutal, assim, exponencial, que a universidade já tinha experimentado. Aí ele pegou e falou, agora você vai guiar toda a faculdade em nível nacional. Eram 27 unidades. E aí eu me tornei diretora comercial e marketing de toda a faculdade. Comecei a rodar o Brasil por 27 estados, implementando toda a minha metodologia lá. Todo mundo que também cresceu, assim, de uma forma drástica. E o resultado foi que em 5 anos nessa faculdade, eu saí daquele salário de R$ 500 para um salário mensal de R$ 50 mil por mês, né? Então, a dívida, exatamente. A dívida que levaria 100 meses agora, em 1 mês era paga. E 1 mês, cara, eu falei, e assim, eu fui me atentar a isso bem depois, porque de repente eu paguei todas as dívidas, de repente eu tava sustentando a família, de repente eu tava comprando casa, carro, lote, investimentos, de repente eu falei, nossa, né? E eu não tinha muito tempo para gastar o dinheiro, né? Então os 50 mil reais que eu ganhava, eu só ia fazendo investimento com eles e deixando render. Sabe? Aí de repente eu olhei, com 27 anos eu já tinha 1 milhão na minha conta líquido, sabe? Porque aí eu fui também sabendo investir, né? Uhum. E fazer multiplicar tal, o dinheiro. Aí eu peguei e falei assim, eu abri uma unidade da faculdade em Fortaleza, em Teresina. Então eu era dona, comecei a empreender, tipo uma espécie de franquia da faculdade, né? E aí foi crescendo assim exponencialmente os meus resultados, inclusive financeiros. Então, por isso que eu falo que é o improvável mesmo. Aquilo que eu pensei, nunca vou conseguir pagar na minha vida, de repente vira preço de bala, assim, sabe? Valor do mês. Nessa hora não tinha uma vozinha que dizia assim, uau, tá bom, tá trabalhando demais, tem tempo, tá ganhando e não tem tempo pra aproveitar.
Ó, não teve a voz do tá bom, porque eu tava amando aquela vida, né? Primeiro que eu amava meu trabalho, eu era apaixonada nisso. E ali eu me realizei em todos os sentidos. Por quê? Porque eu tinha reconhecimento das pessoas também. Então eu era reconhecida, eu tinha poder, eu tinha autoridade, né? Eu comecei a me tornar professora universitária, e foi ali, depois disso, depois de ter muito sucesso como executiva da faculdade, que me abriu a porta para eu ser professora universitária, que aí eu fui para esse pedacinho aí de ensinar as Você já pessoas, de tinha contado isso, palestrar. Tati? Eu não lembro de ter visto na tua rede social. Eu não lembro assim Sim. dessa história assim. Eu conto em algumas palestras, mas eu acho que eu posso deixar ainda mais explícito, assim. As pessoas que já assistiram palestra, o treinamento, participaram de imersões minhas, conhecem mais a fundo a história. Mas nas redes sociais, como a gente às vezes separa só algumas pílulas, assim, né? Então não fica tão Tão claro, desenhado, né? tão claro. E aí, só que aí o que que aconteceu? Eu não ficava questionando o quanto que eu trabalhava, porque eu amava aquilo. Mas eu questionava não, eu nunca ia sair dali, nunca. Por quê? Porque eu tava muito acomodada. Cara, pra mim, um salário de 50 mil reais por mês, com todo o respeito, autoridade, dona de unidades tal, pra mim tava muito bom. Então, assim, eu nem cogitava a possibilidade de sair daquela faculdade nunca na vida. Era pra eu estar lá hoje, inclusive, sabe? Só que aí Deus veio e falou assim: minha filha, tenho planos maiores pra você. E você já acomodou. Acomodou cedo demais. E aí veio, na época, uma galera nova para essa faculdade. E veio um diretor financeiro, tinha acabado de entrar. 27 anos isso. Eu tinha 27 anos. E o diretor financeiro, que tinha acabado de entrar, começou a me perseguir do nada. Eu não tava entendendo, assim. E olha que louco, né? Isso aqui é só pra quem tem muita fé mesmo. Eu cheguei na igreja e uma pessoa falou assim: Tati, Deus mostrou que vai entrar uma pessoa na faculdade e revelou tudo. Ele vai puxar o seu tapete, ele vai te perseguir com unhas e dentes, tal, né? Mas Deus tá te falando que você não vai estar sozinha, mas você vai passar por maus pedaços. É aquele tipo de revelação que a gente não quer ouvir, né? Porque na época eu fiquei assim, eu falei, tá repreendido, pelo amor de Deus, tava indo tão bem, tudo A gente gosta dos maravilhoso. profetas da prosperidade, o cara que Exatamente. fala, né, que vai dar tudo Exatamente. bem, que vai dar tudo certo. Aí na hora que veio essa profecia, eu falei, não, não, pelo amor de Deus. Tá Ele falou, amarrado, tá Deus tá quebrado. contigo. Tá bom, mas se Deus tá comigo, não deixa eu passar por esses maus pedaços aí, não. Né? Mas enfim, passei por Eu eles. lembrei agora de Paulo preso, indo para Creta, Aham. né? E aí Deus fala assim, ó, o barco vai afundar, vai perder tudo, mas Nossa. ninguém vai morrer. Fala, não, não quero saber, né? Ele sabia, Olha isso. Paulo sabia, Aham. e ainda assim ele foi. Ele se colocou nesse lugar, ele de certa forma permitiu. Cara, é muito doido, Paulo. Quando você vai lendo assim, é muito louco, Paulo. Porque ele teve chance de se defender e ele teve uma oportunidade para se defender e ele foi testemunhar. Ele foi pregar. E isso Olha colocou ele isso. dentro do barco. Que no decorrer ele já sabia que ia dar ruim. Deus revelou para ele. Ainda assim, ele permaneceu lá. Isso é doideira. É pela fé mesmo, né? Sabendo que tinha que cumprir uma missão ali. Isso é doideira. E às vezes a gente, né, eu falar por mim, que eu não posso falar por você que está me ouvindo, né, mas às vezes eu estou em determinadas situações querendo fugir delas. Quando na realidade talvez seja aquela situação que vai me preparar para o que está por vir. Sim, total. E eu vejo que foi muita preparação mesmo, porque o meu 6º ano nessa faculdade foi o ano mais terrível que eu já vivi, assim. Tipo, o tempo todo tendo que me defender, o tempo todo tendo que provar as coisas, sabe? Tava nítido que a gente tava quebrando todos os recordes, tava vendendo horrores, as turmas estavam lotadas, tal. Só que o diretor financeiro vinha e falava, a Tati tá maquiando os dados, a Tati tá... Eu falava, gente, como que tá maquiando os dados? Olha o caixa da empresa, né? A faculdade comprando prédios, trocando de carro. Eu falei, como que vocês têm esse dinheiro, então, pra fazer se eu tivesse maquiando? E eu não tinha muito acesso ao financeiro. Eu só
fazia era a venda e o marketing, o branding, sabe? Então, assim, era incontestável que o meu trabalho estava fazendo muito bem, só que ao mesmo tempo ele começou a fazer de tudo para puxar o tapete. E ele armou com a menina, e olha que louco, aqui eu dei oportunidade para ela era da minha igreja. Eu fui e chamei ela para trabalhar lá, ela era secretária, eu ensinei ela a parte de vendas, se tornou a melhor vendedora que eu tive. E aí eu promovi ela gerente comercial, e aí ele se uniu com ela e falou assim, ó, a Tati vai sair, a gente vai estar organizando, e a Tati saindo, você vai assumir o lugar dela. E ele meio que fez um complô, assim, uma lavagem cerebral na menina, que a menina se voltou contra mim, a que eu mais ajudei, a que eu treinei, desenvolvi, se voltou contra mim. Então eu tinha inimigos dentro do meu time, inimigos fora e um complô, literalmente, pra puxar meu tapete. E, claro, eu não vou falar que de tudo eu tava certo o tempo todo, porque eu era muito imatura. Querendo ou não, eu tinha 27 anos, nunca tinha passado por isso antes. Então, assim, eu batia de frente com ele nas reuniões, sabe? Aí, às vezes, os donos da faculdade vinham me questionar alguma coisa e eu já ia... Porque eu já tava na defensiva, sabe? Então, assim, tem muitas coisas que eu fiz que eu falo, cara, eu não faria da mesma forma. Mas precisei viver porque é o que você falou. Tudo é crescimento, tudo é maturidade e tal, né? E aí, nisso... Pode. Olhar para trás é fácil demais. Total. Olhar e ver assim, eu faria isso diferente, eu faria aquilo diferente, não era bem assim, não foi bem assado. Fácil. Com mais inteligência emocional, sem estar envolvido ali naquele estresse. Complicado é viver. É olhar para frente, é acertar as decisões. Sim. É tirar aprendizado de tudo. Uhum. Não, e é muito interessante isso que você trouxe, porque racionalmente, na teoria, tudo é lindo. Na prática, você vai provar mesmo a sua inteligência emocional para isso. Então, por exemplo, eu tinha acabado de voltar de um curso que eu fiz em Harvard de negociação. E lá, eles defendem muito uma linha que eu acredito e vivo ela, que é sobre ganha-ganha. Toda negociação tem que ser ganha-ganha, tal. Se for ganha-perde, ela não é sustentável. E aí, lá falava muito das negociações perde-perde que já aconteceram, que é onde vieram guerras, batalhas. E eu ficava, gente, que loucura, né? Uma negociação perde-perde e tal. De repente, no meio desse alvoroço todo, eu me peguei falando assim, não tô nem aí, vocês vão tirar as coisas de mim, não tô nem aí que eu vou perder, eu quero que eles percam mais. E aí, de repente, eu, tipo, sanidade mental, né? Falei, o que eu tô falando, gente? Como assim? Né? Não tô nem aí, tipo, eu poderia ter parado, mas não, eu quis ir pra guerra, eu quis ir pra batalha ali, porque vamos ver quem que vai perder mais no final das contas. Ou seja, é um jogo de inteligência emocional muito grande, porque na teoria a gente sabe o que tem que fazer e às vezes você ceder ou abrir mão de algumas coisas é o caminho mais sábio. Mas você tende a querer ir pra guerra porque você tá ali, a pessoa, tipo, te ofendeu no seu ego, na sua vaidade, né? Tirou um monte de coisas de você e você quer ali se vingar todo esforço mesmo. E vai contra até a Bíblia, né? Contra a palavra de Deus nesse sentido. Mas o fato foi que, no desenrolar dessa situação, ele acabou conseguindo puxar meu tapete com toda a cúpula. Eu não era tão estratégico assim pra saber me defender, mas era plano de Deus mesmo. Que aí eu fui mandada embora dessa faculdade. E quando eu fui mandada embora, eu vendi a minha parte também da faculdade, porque já não tinha nem paixão pela marca mais para eu continuar sendo dona. Não tinha clima para continuar. Não tinha clima. Aí a gente foi e cortou todo o vínculo, todo o relacionamento e tal. Né? E aí eu precisei, e ali pra mim foi assim, um buraco negro. Por quê? Por mais que eu tivesse uma economia, graças a Deus eu tinha uma economia financeira e tinha todo um know-how, todo um conhecimento e tal, né? Mas eu tava assim, tipo, eu nunca cogitei empreender antes. Então, de repente, do nada, eu era professora universitária, coordenadora de curso de pós-graduação, empresária, né, executiva, eu tinha todas as funções e cargos e de repente, do nada, não tinha nada. Né? E eu vi muitas pessoas que eram muito puxa-saco, que ficavam ali na minha cola fazendo tudo que eu queria, virarem as costas pra mim, assim, e, tipo, não podia contar com mais ninguém. Então, assim, eu vivi esse fundo do poço total. Tinha grana? Tinha. Mas ali foi um baque muito mais, acho que de ego mesmo, e de me sentir fracassada, sabe? E aí, ali, eu peguei e falei, vou montar o Instituto De Angela, que é o instituto que eu tenho hoje. E olha, resumindo aqui, o Instituto De Angela, só no ano passado a gente faturou 30 milhões em um ano.
né? Então eu falei assim, não sei se eu estando na faculdade eu ia conseguir fazer algo tão grande. Eu não sei se eu ia conseguir ter mais de 30 mil alunos meus, né? Eu não sei se eu ia conseguir ter mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Eu não sei se eu ia conseguir ter palestrado 2 vezes em Harvard, palestrado em estádio de futebol, ter feito 3 livros best-sellers. Então olha quanta coisa que aconteceu depois disso. Só pra gente não deixar esse ato, Sim. tá? Aconteceu tudo isso, tenho tudo. No De outro repente dia, não tem nada, não tenho nada, eu tenho grana, eu tenho um colchão financeiro que me manteria, mas nem mentalmente, né? não Emocionalmente. tenho Eu mais tô... nada, né? De onde surgiu, assim? De onde é que veio o Instituto De Ângela, assim? Boa. Como é que isso veio na mesa, no coração, na mente? Sempre a questão de referências, né? Eu tinha feito um MBA da Franklin Covey e eu estudei muito sobre Stephen Covey. Eu me apaixonei por ele, me apaixonei. Porque eu via Stephen Covey não só um escritor bem-sucedido, escritor do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, mas eu vi que a metodologia dele funcionava, ajudava muitas pessoas. Tipo, a Franklin Covey está presente em 160 países, né? Então eu admirava a marca que ele construiu, né? Ele faleceu e deixou um verdadeiro legado, tal. Só que ao mesmo tempo eu via nele tanta temperança, eu via nele tanta tranquilidade, sabedoria, e eu ficava pensando, nossa, como que ele construiu um império como esse e tem tanta calma, tanta tranquilidade, fala sorrindo e consegue transmitir uma paz, assim, sabe? Então eu tinha uma admiração tremenda por ele. E aí, quando saí do IPOG, eu fiquei ali, eu acho que uma semana atordoada. Foi o tempo que eu me permiti de luto, entendeu? Uma semana. Aí eu pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? E sim, eu recebi alguns convites para ser concorrente da faculdade na época. Só que eu não queria ser concorrente, até porque eu falei assim, lá na frente a faculdade vai ver que eles fizeram besteira. Lá na frente eles vão ver, porque eles pensavam que eu queria ser concorrente mesmo. E eles pensaram, a Tati vai sair daqui, ela vai detonar com a gente e tal, até pela raiva, né, que eu tava na época. Só que eu fiz o contrário de tudo que eles esperavam. Então eu não me tornei concorrente deles, não fiz nada, eles colocaram espião na minha empresa. Na época, colocaram. Foi coisa de filme, assim, sabe? Nunca imaginei viver. E aí eu descobri que tinha uma espiã lá, tal, que estava atrapalhando todos os processos, mandei embora. Mas aí, nesse percurso, eu peguei e falei assim: não vou cuspir no prato que eu comi, não vou contra a faculdade e eu vou por outro caminho. Qual caminho? O caminho do Stephen Covey. Eu vi que Stephen Covey, eles trabalhavam muito em company. Então ele entrava dentro das corporações, das empresas, desenvolvendo o time lá. E como eu tinha desenvolvido o time da faculdade, eu peguei e falei assim, cara, mesma coisa que eu fiz com o meu time lá, eu posso agora ser uma treinadora, uma palestrante em company, e aí eu comecei a prospectar e criar todo o meu material. Então eu fiz meio que o caminho, o que eu preciso ter para ser como Stephen Covey? Eu preciso escrever meu livro. Aí foi quando eu já desenhei ele para escrever meu livro. O que mais que eu preciso ser para fazer como Stephen Covey? Eu preciso ter uma metodologia própria. E eu comecei a desenhar uma metodologia. Aí eu já era boa de vendas, né? Comecei a prospectar as empresas. E aí eu fui para Votorantim, Unilever, Banco do Brasil. Comecei a vender palestra para todos esses lugares. E tipo, na época eu não tinha muito seguidor na rede social, não era famosa, não era conhecida nem nada. Isso era o quê? 2000 e... Isso era 2015, mais ou menos. A rede social nem era o que nessa época? Orkut? Já tinha Facebook forte. Nessa época era Facebook. Uhum. Orkut, você acredita que eu não tive Orkut? Eu nem tinha, não tive Orkut, tive Facebook. Tô me entregando. Que também... mas eu lembro da época do Orkut. Eu não tinha porque na época o pastor da igreja falava que era pecado, que não sei o quê, porque tudo que é novo, né, às vezes gera medo. Gera medo, estranhamento e tal. E eu também não precisava muito das redes sociais nessa época, eu não via valor disso, né? Então tudo que é novo gera um estranhamento. E eu fui uma pessoa avessa, assim, na época, à rede social. Olha que louco. E aí, Facebook eu demorei a ter, Instagram também não fui a pessoa mais rápida a ter, mas quando eu aprendi a jogar o jogo, aí eu consegui crescer muito rápido em todas essas redes, né? Então hoje tem presença no LinkedIn, no YouTube e tudo mais. Uhum. Mas aí o que aconteceu ali foi que eu, me inspirada em Stephen Covey, comecei a montar e na época era só treinamento em company. Então eu só visitava empresas, dava palestras e treinamentos lá. Ia fechando. Só que aí foi onde eu descobri o gargalo, porque não tinha recorrência. Então, assim, esse mês eu consegui fechar um contrato de 100 mil ou 200 mil.
Aí eu tava toda felizona, né? Nossa, fechei um contrato e tal. Mês que vem, corda no pescoço Nada. de novo. Vamos começar do zero. E com time pra pagar, escritório, que aí eu montei toda uma estrutura também. Porque aí eu tinha a mentalidade o seguinte, já que eu vou fazer um negócio, eu vou fazer um negócio grande. E aí eu montei um escritório que tinha até espaço Google no escritório, assim, sabe? Nem precisava. Com um funcionário, um mega escritório gigante. Rico para um funcionário. Então, assim, eu errei muito, porque a minha mentalidade de grandeza, né, e da noção que eu tinha da época do IPOG, me fez querer começar grande demais. E aí eu foquei muito em branding, foquei muito em marca pessoal, colocamos outdoors na cidade inteira. Então foi muita coisa também vinculada a ego e vaidade, que eu queria fortalecer a minha marca na época. Só que isso não necessariamente trouxe uma receita imediata. Uhum. Então eu fui acumulando meses em que só saía dinheiro, ia gastando, 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 mas não entrava na mesma proporção. Porção. Ou seja, eu tive vários prejuízos. Né? Em um ano, eu consegui zerar a minha fonte de reserva. Em um ano, tipo, agora o que entra na empresa tem que sustentar. Se não sustentar, eu vou quebrar. Basicamente isso. E a gente quase quebrou. Porque aí minha mãe falou pra mim, minha mãe cuidava do financeiro na época, e aí ela ainda ajuda hoje no financeiro, mas não precisa tão focada como antes. E aí minha mãe fez os cálculos e falou assim, Tati, a gente precisa de 100 mil reais pra pagar os funcionários os próximos meses. Ela falou assim, a gente não tem dinheiro. Nessa época a gente tava com uns 3 funcionários, mais ou menos. E aí ela pegou e falou assim, acabou a reserva financeira. Aí a gente teve que fazer um empréstimo. Na época, fazer esse empréstimo, pra mim, foi assim, assinar o atestado de fracasso. Porque eu não. Hoje eu vejo que muitos empresários até fazem empréstimo, não porque tá precisando de dinheiro, mas pra alavancar, né? Mas pra mim, fazer empréstimo era tipo, cara, isso é péssimo, acabou com tudo. E aí tô devendo de novo, que eu tava devendo lá atrás, voltei a dever agora, sabe? E aí eu comecei a desacreditar de mim. Naquele momento eu falei, será que eu sou boa mesmo? Será que eu tive sorte? Ali eu comecei a questionar o quão boa eu era. Só que foi onde eu entrei num grupo de mentoria do marketing digital. E aí, com o acompanhamento do mentor, eu comecei a ver aonde que eu estava errando, sabe? E qual era o caminho que dava resultado. Por isso que eu sou muito defensora de mentorias, por isso que hoje eu faço parte de mais de 7 grupos entre mentorias e masterminds. Nunca mais parei de estudar depois disso, porque ali mudou meu jogo. E com o digital, eu consegui escalar ainda mais e criar produtos de recorrência para poder salvar meu negócio e chegar na empresa que a Então gente foi tem nessa hoje. hora que nasceu a empresa que você tem hoje, que é Exatamente. Foi. focada em oratória. É, Fala um na, pouco na, da tua empresa hoje, A Tati. empresa ela começou com produtividade, porque eram os treinamentos que eu vendia, eu fiz curso online de produtividade na época também e tal. Só que eu vi que curso de produtividade online, as pessoas adoram aprender, mas pagar assim já era um desafio maior. Eu consegui ter lucro, mas era um lucro muito pequeno, sabe? E aí as pessoas falaram assim, eu comecei a perguntar, eu falei, o que vocês querem aprender comigo? Será que é produtividade mesmo? E as pessoas falaram, Tati, eu quero aprender com você como é que você palestra nas grandes multinacionais, cobrando na época, isso é lá atrás, 15 mil reais por hora de palestra, sem ser famosa. Como que você consegue fazer isso? E aí eu tinha todo um processo, não só de vendas, abordagem, mas até de construção de palestra, né? Uma palestra digna de ser aplaudida de pé e tal. E aí foi onde eu comecei a desenhar o método. E aí bombou. Então, assim, eu pivotei o meu negócio para a área de comunicação e palestras, muito mais porque estava tendo muito mais procura das pessoas. É isso que eu quero aprender com você, não quero aprender produtividade, não. Produtividade é legal, quero saber aí sua rotina, seus hábitos, mas eu quero saber isso de graça. Posta isso nas suas redes sociais, mas o que eu quero aprender com você mesmo é como que você ganha dinheiro com a sua profissão. E aí foi onde virou assim, 80-20 do meu negócio. Então hoje o Instituto ele forma palestrantes, né? Também destrava a comunicação, a oratória das pessoas. E a gente, nesse pilar de produtividade, a gente tem, digamos que 3%. Os 3% é porque eu ainda dou palestras de produtividade dentro das empresas. Porque as empresas não vão contratar palestra de mim, porque na palestra eu ensino a pessoa a empreender, né? Então a empresa não vai contratar, ó, como que o meu. Daqui a pouco meu time vai sair tudo querendo Como é que vai empreender e ganhar empreender, né? dinheiro. É É, produtividade, né? lá é produtividade. Então eu fico nessas duas linhas aí, mas é 3% hoje no negócio. Top. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, nessa coisa da oratória, de formar oradores, de formar palestrantes, você tem até
palestrantes memoráveis, né? Sim. De formar esses palestrantes memoráveis. Como é que é isso no mundo dessa conexão real e dessa conexão virtual? É legal você falar sobre isso, porque eu falo que não é só uma profissão ser um palestrante, mas é uma filosofia de vida. Né? E aí tem algumas características de um palestrante. Por exemplo, palestrante é um curioso. Ele quer aprender algo novo todos os dias. O palestrante, em cada coisa que ele vive hoje, vira uma história ou uma analogia, uma metáfora para a palestra. Né? Então eu falo assim, uma pessoa, por exemplo, nas redes sociais, você quer viralizar mais? Conte histórias. O poder do storytelling, o poder das narrativas para a pessoa conseguir viralizar muito mais. Grandes marcas, elas só se tornaram valiosas mesmo no mercado por conta do seu storytelling. Né? Então, e é uma das coisas que eu estudei profundamente para ser a palestrante que sou hoje. Então eu falo que assim, uma pessoa que tem a filosofia de vida de um palestrante, ele consegue ser um contador de histórias, ele consegue se posicionar bem nas redes sociais, ele consegue ser um pai melhor, uma mãe melhor para os filhos, porque você vai educar um filho, você pode falar, não faça isso, ou faça aquilo, ou então você vai contar uma história para ele. Quando você conta a história, você já convence imediatamente, além de gerar conexão, identificação, Influencia, né? influencia. Então, para mim, palestrar é um ato de convencer outras pessoas. E não tem nada que influencia mais do que você estar no palco. Primeiro, o palco ele já te dá um poder, ele já te dá uma imponência natural. Você já está num um foco de autoridade ali. E se você tem bem desenhada a sua narrativa, se você pegou o seu conteúdo e embalou da melhor forma possível, você vai conseguir tocar o coração da pessoa. E a partir do momento que você toca o coração das pessoas, elas fazem ali aquilo que você mostrar. Como é que equilibra essa presença do online com o presencial? Dá para fazer hoje só uma coisa? Não dá? Tem que ter as duas? Existe um equilíbrio nisso? Como é que você... O que é que você fala sobre isso? Até dá para fazer só uma coisa, só que se você quiser escalar mesmo, potencializar para outro nível, os dois é o melhor dos mundos, porque um potencializa o outro, sabe? Então, por exemplo, cada palestra presencial que eu faço, esses dias fui palestrar num evento de 2.000 pessoas. Eu desci do palco, que eu olhei, eu tinha mais de 2.000 seguidores. Aí você fala, nossa, mas como que a Tati conseguiu mais de 2.000 seguidores orgânicos? Significa que todo mundo lá seguiu ela? Não necessariamente, mas as pessoas me postaram e me marcaram. Quem posta e marca nos stories, os seus seguidores passam também a me conhecer, se entra e gosta do conteúdo, começa a seguir. Então, assim, o ato de eu estar no presencial potencializa o online e dá até muita autoridade, e o ato de eu estar no online consegue fazer a minha voz chegar para um número... Exatamente. Número muito maior de pessoas. Então, para mim, esse é um dos caminhos que eu levo os nossos alunos, que eu falo, cara, você quer ser grande ou você quer ser pequeno? Né? Porque dá para você ser um pequeno que fatura muito só escolhendo um jogo. Mas se você jogar os dois jogos, aí é uma explosão de resultado. Aí não tem para ninguém. Então, por exemplo, hoje eu tenho amigos que só palestram nas empresas e são zero digital. Nunca posta, nunca entra na rede social, nem nada. Eles conseguem tirar seus 5 milhões por ano só com palestra. Dá para fazer isso. Só que, em compensação, eles viajam, ficam mais fora de casa do que em casa. Viajam o tempo todo. A vida de palestrante. A vida de palestrante, não pode ficar doente, porque é ele que tem que fazer a entrega ali ao vivo, né? Então, assim, é um trabalho muito denso, cansativo, mas é gratificante e dá dinheiro. Agora, quando você vai para o online, no online você pode escolher, por exemplo, eu quero ficar esse mês off. E aí eu tenho meus cursos online rodando, eu tenho meus funis de vendas rodando, eu tô ganhando dinheiro mesmo viajando, mesmo de férias. Então dá para você ter um equilíbrio maior. Olha a pergunta que eu vou te falar aqui, tá? Que eu vou te trazer. Ela olha só. A gente vive um mundo hoje, e aqui onde a gente tá, nessa região que a gente tá, a minha profissão, a profissão que eu atuo, coach, ela tá apedrejada porque muita gente vendeu uma coisa que não entregou, muita gente vendeu uma coisa que não era.
Fez um curso de um dia, já falou que era coach. Né? Foi lá num treinamento de inteligência emocional, já saiu de lá coach. E também a pandemia fez com que as pessoas enxergassem uma das traduções do nome coach é treinador. E coaching, uma das traduções, você colocar no YouTube, no Google, uma das traduções vai ser treinamento. Então as pessoas acham que todas as pessoas que estão na internet ou em qualquer lugar dando um treinamento é um coach, ou vendendo um produto digital, ele é um coach. Né? Nesse contexto, o quão importante é a autenticidade. Você carrega uma verdade de vida. Quando a gente pega e você está aqui relatando a sua história de uma forma muito rápida, mas, cara, a faculdade que eu me formei não era exatamente o que eu queria, mas eu me formei. Eu fiz vários MBAs. Enquanto eu trabalhava, eu fazia MBA. Estudei lá fora. Eu nunca mais parei de estudar. Mastermind, você... Visto mais de 1 milhão por ano em estudos. Desde os 7 anos, empreendendo. Vende. Exatamente. Desde os 7 anos, vende. Aos 11 anos de idade, decidiu o que queria ser e o que não queria ser da vida. Aos 13 anos de idade, estava ali querendo entender o que as pessoas de sucesso, quem eram as pessoas de sucesso, o que elas fizeram para ter o que elas tinham. Você tem uma trajetória, você carrega uma verdade. Sim. Com você. Né? Você carrega uma verdade com você. A história de ser um divisor de águas, desde que você ouviu, faz parte dessa verdade. Sim. Né? Assim como uma de não precisar de ninguém para te dar dinheiro, também é uma das verdades. Mas e a autenticidade das pessoas que aprendem métodos e nem sempre... Você sabe que isso é uma das coisas que eu questiono muito. Tem. Porque eu falo assim, que queima o mercado e queima o próprio profissional em si. Ele pode até ter algum resultado, mas é a curto prazo, não é a longo prazo. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem um curso e saem replicando aquilo que viu no curso, né, sem pegar e desenvolver a própria metodologia dele com base em toda a história de vida que ele teve. Né? E é uma das coisas que eu defendo muito, que você tem que ter a sua singularidade. O que significa você ter a sua singularidade? Você encontrar a sua real identidade e construir o seu método com base em tudo que você aprendeu e tudo que você viveu ao longo da vida. Né? E claro, você criou esse método, você ainda precisa testar, validar, é um MVP. Né? Depois que ele vai ser realmente consolidado para você ganhar dinheiro com isso. E o que eu vejo é muitas pessoas buscando atalhos, muitas pessoas querendo um resultado rápido, querendo construir fórmula mágica, pessoa que muitas vezes não conseguiu nem para ela os resultados ainda, né? E já quer falar, o segredo é falar com convicção, né? Você vai para... Hoje a internet, ele é democrático, ele deixa todo mundo ter oportunidade de fala. E se uma pessoa chega lá, falando bonito, falando com convicção e replicando um monte de coisas que existe, mas ele não teve parte na criação de nada disso, ele não viveu, né? E aí as pessoas vão acreditam, só que a pessoa não consegue entregar lá na frente. E aí é onde mora o perigo, né? Porque ela até vende inicialmente, só que depois a casa não cai. Porque exatamente. E eu falo assim, até para pessoas que têm preconceitos, né? Eu falo muito porque eu vi esse preconceito com coach, eu sou apaixonada no processo de coach também. Eu vi o preconceito com corretor de imóvel. Falei, cara, tem corretor de imóvel que é maravilhoso, ele vai resolver sua vida, ele vai facilitar sua vida. Acabei de comprar uma casa. Se não fosse uma corretora de imóveis, eu acho que eu ia estar até agora procurando, entendeu? Agora sim, tem corretores bons e tem corretores amadores. Qualquer profissão. Tem vendedor ruim e tem vendedor muito bom. E tem coach bom e tem coach ruim que vai queimar o mercado. E o palestrante, quando eu comecei a desenvolver os palestrantes, não existia cursos na área de palestrantes, que eu comecei há mais de 15 anos atrás. Né? Então, quando eu comecei nesta área, muitas pessoas falavam, nossa, mas que profissão que é essa? Palestrante e tal. E aí alguns viraram para mim e falaram assim, mas Tati, você vai formar concorrentes?
Você está tão consolidada, agenda lotada, palestrando em grandes empresas, faz sentido você formar concorrentes. Ah, E aí, escassez a miserável. escassez, mentalidade de escassez total. E aí eu peguei e falei assim, gente, eu quero elevar a régua desse mercado. Porque se chegar um monte de palestrante amador aqui, vai fechar as portas para mim. Se todo palestrante que for um palestrante que entrega, que é aplaudido de pé, que tem a sua singularidade, que tem seu método, que não é um plágio, que não é uma cópia, mais do mesmo. Se a gente conseguir realmente mudar o nosso mercado, vai abrir portas para todo mundo. Então não posso aceitar ter um monte de palestrante amador, eu preciso profissionalizar esse mercado. Né? Então essa foi inclusive a minha defesa quando eu comecei lá atrás nesse sentido. E eu vejo que qualquer profissão, em qualquer área. Como foi essa transição de... Não sei se a palavra correta é transição, acho que a mais correta é construção. Da profissional palestrante para a influenciadora. Sim, legal. Do mundo das palestras, das conexões. Como foi essa construção do presencial para o online? Fantástico. Foi um pouco da consequência também, né? Porque o palco ele já gera essa autoridade. Só que eu conheço muitos palestrantes renomados que não tem quase nada de seguidor, não tem quase nada de engajamento. Por quê? Você tem que equilibrar a questão dos vídeos também. Então tem muito palestrante que é muito bom, só que nunca faz vídeo. E principalmente não entende o jogo de cada rede. Então, por exemplo, eu já entendi que no Instagram eu tenho que falar uma linguagem mais acessível para as pessoas. E eu vim da linha acadêmica, né? Eu era uma cientista. Então, eu era uma pessoa que falava sobre gestão do tempo, sobre termos que às vezes não eram muito palpáveis para todo mundo, né? E aí eu tive que aprender, por exemplo, na época que eu fiz um outdoor em Goiânia, que eu coloquei produtividade. E aí não teve venda nenhuma. Aí eu fui questionar as pessoas, assim, fazer uma investigação mesmo, né? Falei, mas por que você não sentiu interesse? O que faltou? Aí as pessoas viraram pra mim e falaram assim, não, Tati, eu já tô trabalhando tanto, pelo amor de Deus, não quero mais produtividade, não. Eles achavam que produtividade era trabalhar mais. Não tinha consciência sobre o que é o produtividade. produzir. Às vezes a gente pensa assim, a Eficiência palavra... e eficácia. Exatamente. A gente pensa, não, a palavra por si só basta. Não. E aí o que eu entendi, e foi até uma virada de chave na época, para eu conseguir vender os cursos de produtividade. Em vez de eu falar assim, eu trabalho com produtividade, as pessoas, Deus me livre de trabalhar mais, eles confundiam. Aí eu falava assim, você tem tanta coisa para fazer que não sabe nem por onde começar? Na hora eles, nossa, eu tô vivendo isso. Gostaria de ganhar mais horas por dia? Nossa, adoraria, tal. Então eu tenho um produto para você, que é a produtividade. Entendeu? Então eu comecei a entender, porque se eu falo e uma criança de 7 anos não entende, tá errado. Eu tenho que falar, principalmente se quer falar na internet, você não pode falar algo tão técnico. Você tem que falar uma linguagem extremamente acessível. E é aí onde muitas pessoas falham, porque estudam demais e aí fica inacessível, um vocabulário muito rebuscado, muito sofisticado e a pessoa não consegue se conectar, sabe? E histórias são poderosas para isso. Porque se eu chegar falando só de conteúdo, só de teoria, tal, são conteúdos que não engajam nas redes sociais. O que engaja nas redes sociais? História, analogias, parábolas. Jesus já ensinava isso aí, né? Parábola é algo poderoso. Coisas contraintuitivas. Então, assim, eu tô falando aquilo que todo mundo tá cansado de falar. Se você falar mais do mesmo, o pessoal já tá de saco cheio, não querem mais. Agora, a partir do momento que eu vou contestar algo que todo mundo fala, já gera um momento assim de, peraí, quero ouvir mais. Eu me lembro de uma vez que eu tava contando a minha jornada de Leroy na minha palestra, e aí eu comentei assim, eu falei, gente, igual aquela frase, né? Você tá com medo? Aí todo mundo repetiu, né? Vai com medo mesmo. Aí eu falei, de jeito nenhum. De jeito, se prepara antes. Porque se você for com medo mesmo, e a ideia é ruim, você vai confirmar pro seu cérebro, tá vendo? Eu não devia ter vindo, tem que me ouvir mais, tem que ouvir mais minha intuição. Agora, quando você se prepara, você já tem cartas na manga pra saber lidar, tal. E aí eu fui trazendo e o pessoal, nossa, faz sentido. Alguns eu não tinha pensado dessa forma. Ou seja, contraintuitivo. Nas redes sociais, o que todo mundo fala, você precisa verificar. Peraí, deixa eu contestar isso aqui. Deixa eu pensar numa forma diferente de falar. Que tem que fazer sentido, claro. E aí são coisas que tendem a viralizar mais. É poderoso, é um poder. Ser um influenciador traz poder. Traz poder. Hoje você tem quantos seguidores? Hoje a gente já tá com 1 milhão e alguma coisa lá. Mais de 1 milhão.
Mais de 1 milhão de pessoas que te seguem. No Insta, né? No YouTube já tá com quase 1 milhão também, tá? Só no Instagram. Imagina que provavelmente você é conhecido em alguns lugares que você nem sabe que as pessoas estão sabendo quem você é, mas você é. Sim. Que responsabilidade isso traz para você? Nossa, é legal você falar sobre isso, porque um dia minha mãe tava me dando uma bronca, né? Porque às vezes eu saio desarrumada de casa e tal. Aí minha mãe saiu comigo, minha mãe falou assim, Tati, você viu que aquela mesa ali tava te olhando e apontando pra você? Eu falei, não vi não. Ela falou, você conhece? Eu olhei e falei, não conheço, né? Aí provavelmente seguidor. Aí outra pessoa apontando e tal, minha mãe falou, Tati, tem mais gente apontando ali e tal. Aí chegaram e pediram pra tirar foto, né? E minha mãe falou, Tati, como que você sai na rua desarrumada assim? Você não pode mais, não tem direito. Assim, e você sai desarrumada? Eu nunca te vi desarrumada. Às vezes, viu? Roupa de academia, já sai, vai direto. Então aí eu já peguei. Minha mãe falou, Tati, já se produz mais. Outra coisa. Eu sou super formal, assim, no trabalho, no sentido de a seriedade do que eu faço, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma menina dentro de mim, entendeu? Então, eu sou uma criançona em alguns momentos. E aí, teve uma vez que eu tava com um grupo de amigos e a gente tava na zoeira, né? Curtindo, tal, e rindo. E eu não lembro, a gente tava, tipo, num teatro. E aí, me falaram, né? Falou assim, Tati, você tem que tomar cuidado. Você tá rindo, o pessoal pode pensar que você tá rindo ou zombando de quem tá apresentando. Só que você já é uma figura pública. Então, assim, você pode estar rindo com qualquer piada aqui, nossa, interna. Só que aí as pessoas falam, nossa, olha a postura da Tati, né? Num teatro, rindo, tal. Então, querendo ou não, você já tem que ter uma postura um pouco mais irrepreensível, assim, sabe? Já não pode ter a zoeira de criança, tal, aprontar nesse sentido. Meus aprontar sempre era bem infantil nesse sentido. Então, mas no geral dá certo, por quê? Porque fui criada na igreja, sempre fui uma pessoa muito comportada. Então, assim, pra mim não é tão difícil, né? Sou uma pessoa muito comportada, casada hoje. Quando eu tava solteira também foi complicado, porque um dia uma amiga virou pra mim, né? E eu nunca tinha paciência, mas ela falou, Tati, entra no Tinder, você tem que sair dessa solteirice e tal, né? E aí eu peguei e falei, entrei no Tinder, não gostei muito, aí me falaram do Happn. Aí o Happn, ele passa pelo local que você está, né? E ele vai pegando pessoas. Fui pra Goiânia com o Happn. De repente, um monte de amigo começou a mandar, falou, Tati, criaram uma conta fake sua aqui, ó, no aplicativo e tal. E era eu mesma. Imagina alguém imaginar, ou você consegue imaginar a Tati no Tinder? Pois é, eu tava. Entrei lá também. Não fiquei muito tempo, não, porque eu não tive paciência. Falei, cara, eu não tenho paciência de ficar conversando aqui. Tinha nem tempo pra isso, né? Mas por influência ali das amizades, falei, vamos entrar aqui, porque eu tenho que sair dessa solteirice. Eu fiquei 7 anos, né, solteira. 7 anos que eu brinco, fiquei encalhada. Mas era focada 1000% no trabalho e tal. E eu falei, vou mudar essa realidade aqui. Papo então, pra outra gravação. Exatamente. Um dia a gente traz ela aqui com o marido dela. Nossa, aí dá pano na manga, viu, pra falar. E a gente vai e fala, se você quiser, comenta aí que você quer. Já comenta, tiver muitos comentários aí falando que quer. Isso, aí a gente vai trazer eles aqui, o casal, pra falar um pouco sobre essa história. Tati, quando você vai montar o conteúdo, o que é que vem primeiro? A estratégia? Você monta o conteúdo, tipo, eu gosto de falar sobre isso. Ou você tem uma estratégia que te leva a montar um conteúdo? Como é que funciona isso? No início, eu ia muito pelo que eu gostava, só que não viralizava, não dava resultado. Hoje, eu já busco ser mais assertiva, mais cirúrgica. Então, eu vejo muito, por exemplo, eu abro uma caixinha de perguntas. Aí eu vejo o que as pessoas mais perguntam. Cara, se isso aqui é a dúvida de mais de uma pessoa, é um conteúdo que as pessoas têm interesse. Então, eu vou gravar vários conteúdos nesse sentido. Então, por exemplo, toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, as pessoas perguntam muito, como começar do zero nas palestras? Opa, já faço um conteúdo sobre isso, entendeu? Então, tudo aquilo que as pessoas trazem muitas perguntas é o que eu faço de conteúdo, sempre guiado pela dor e pela necessidade do meu público. Quem é meu público, quem tá me seguindo, o que eles querem. Às vezes eu faço enquete, às vezes eu faço perguntas no direct mesmo. Gente, me ajuda aqui, quero criar o conteúdo, o que vocês gostariam de saber? E aí eu vejo o que se repete mais e crio a partir disso. Em cima disso. Então há uma estratégia. Total. Uma estratégia em cima disso. Olha a pergunta. O que diferencia? O que aparece ou o que transforma? O que transforma
Eita, os dois, né? Mas o que transforma diferencia Tem uma mais. pegadinha aí, né? Tem uma pegadinha. Tem que Porque, aparecer, porque né? Tem se que... transformar não aparecer, Exatamente, exatamente. Por isso que eu falei, eita, os dois. Porque assim, o primeiro passo é aparecer. Mas se ele aparecer e não gerar nenhum impacto, aí ele só vai passar batido. E aí eu vou trazer até uma questão aqui. Eu tive um aluno que era humorista. E aí pediu, nossa, me ajuda a ganhar dinheiro, porque assim, ele era muito famoso. Pensa uma pessoa muito famosa, mas que não ganhava dinheiro. Aliás, tem muita gente assim, viu? Gente com sim. 1 milhão de seguidor que não ganha dinheiro, que tá assim, ou vive só de parcerias, falar, vamos num restaurante mais caro. A pessoa não tem grana pra ir no restaurante mais caro. E aparecem, Tem que, tem fa- audiência. tem que fazer o arroba, né? O arroba, É, o vive arroba só de picanha, né? arroba, exatamente. E aí foi onde eu comecei a perceber o seguinte, que aí eu ajudei a pessoa a criar produto, tal, dei o norte ali pra isso, só que a pessoa não conseguiu ter sucesso, não conseguiu ter resultado nos produtos. Por quê? Porque a audiência que ele tinha construído era uma Era audiência que só queria rir, só queria divertir, mas não queria comprar, não tinha compromisso nenhum. quantidade, mas não qualidade. Exatamente isso. Então, por isso que tem que dosar muito. Cara, eu preciso aparecer, eu preciso criar conteúdos topo de funil, que vai alcançar a grande massa. Senão eu também não cresço na rede social, senão eu também não ganho audiência. Mas qualquer audiência, qualquer custo, também não vai dar ROI. Então, no final das contas, você quer o quê? Ser famoso e pobre. Conheço várias pessoas famosas e pobres. Ou você quer ser uma pessoa famosa e rica, né? Para ser famoso e rico, tem que ter um quê de transformação. Tem que ter um conteúdo também que leva Tem à que ter entrega, né? credibilidade. Tem que ter. Tem que ter entrega. No decorrer da nossa conversa, por várias vezes você falou que se converteu cedo, que né, você contou uma história que eu Sim. visualizei a história. Deu ajoelhada, orando? Sim. Eu vi que você fez, eu vi que é uma técnica contar de forma visual, Sim. né? E você nem detalhou. Mas eu vi uma criança de costa para a porta, ao lado da cama, ajoelhada, cabecinha no chão, Sim. orando, né? É claro para quem está ouvindo o quanto a fé, a espiritualidade, Deus é presente na sua vida, Muito. né? Que momento assim, tem um momento assim da sua vida, se houver, que foi aquele momento assim, tipo, caraca, quando fala de presença de Deus, quando você fala e diz assim, isso aqui não sou eu. Muito. Muitos momentos, inclusive. Eu sempre falo, tem um louvor que fala assim que a oração vai aonde você não pode ir. E é bem isso, tipo, eu sei que é importante a gente fazer a nossa parte, até porque convivendo com muitas pessoas da igreja, eu percebi que, em certo aspecto, algumas pessoas ficaram acomodadas porque, é Deus que vai fazer tudo, né? Então, se Deus vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada e a minha bênção vem por Deus. E sim, a nossa bênção vem por Deus, Ele pode fazer milagres, Ele pode fazer tudo, só que ao mesmo tempo Ele nos deu o livre-arbítrio. Então a gente pode também tomar as nossas decisões, as nossas escolhas, né? Escolher ficar acomodado não vai nos ajudar a impulsionar tanto assim. Então, assim, eu uso muito do livre-arbítrio no sentido de fazer boas escolhas, boas decisões, só que eu tenho total ciência que tem coisas que é só Deus, tem coisas que não é pelo meu esforço, pela minha dedicação. E isso aconteceu recentemente, inclusive, né? Ao longo da minha vida, várias e várias vezes, várias experiências. Mas recentemente, a gente tendo todos os resultados, crescendo de uma forma exponencial, muita coisa boa, tal, né? E aí, de repente, eu falei, cara, quero agora desacelerar porque eu quero me preparar para ser mãe, eu quero construir minha família também, né? Profissionalmente, legal, tá indo tudo bem. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu quero ser mãe e quero desacelerar, parece que algumas coisas começaram a travar, assim, profissionalmente, sabe? No sentido de, tá, Tati, você não pode sair daqui.
Você tem que ficar aqui o tempo todo. Se você não ficar aqui, as coisas não deslancham. Tava muito nas minhas mãos, né? E foi um momento que eu parei e pensei, falei, cara, não, as coisas de Deus é leve, é fácil, não precisa ser tudo eu, não precisa ser tudo depender da Tati. E eu comecei a orar e buscar experiências assim. E Deus falou comigo algumas vezes, né, que eu poderia descansar nele, que ele abriria portas. E aí, no que eu comecei a descansar, assim, algumas coisas que foram acontecendo eu não acreditava. Eu falei, nossa, nem se eu fosse atrás geraria tanto resultado. Por exemplo, um deles, do nada, esses dias, chegou a mensagem aqui da Giovanna Antonelli, né, do time da Giovanna Antonelli, falando, Tati, a gente vai fazer um evento para 5.000 pessoas e a gente quer você palestrando lá no nosso palco. Me manda uma proposta, quanto que você cobra, tal. Né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, não, pode ter fruto do meu plantio, só que, cara, isso aqui é presente de Deus, porque ela tem tantos nomes para escolher, por que ela escolheu o meu nome? Por que ela veio atrás de mim, assim, sabe? Do nada. E eu não tô... esse ano foi um ano que eu fiz menos vídeos do que eu costumo fazer, né? Não parei, tô presente e tal, mas em funções de foco na vida pessoal, de ir várias vezes também fazer exames, né? E outras buscas que eu estou, academia agora, um pouco Tati também, e não só vida profissional, eu tô bem mais desacelerada, eu tô trabalhando 1/3 do que eu trabalhava antes, né? Só que aí, de repente, alguns convites começaram a aparecer de todos os lados, assim, sabe? E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, é as mãos de Deus, é Deus provando, ó, quando você descansa em mim, né? E uma coisa que eu também estava fazendo, eu comecei a trabalhar tanto que eu negligenciava tempo com Deus. Então, assim, muitas vezes, não consigo ir na igreja hoje porque eu tô cansada, ou vai ter reunião, vai ter um networking, não vou, né? E eu não priorizei isso. Mas uma coisa que eu sei é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E aí eu comecei a falar, cara, minha prioridade é buscar a Deus. E comecei a colocar isso como prioridade, trazendo também o Cadu comigo, né, o meu marido, para isso. E aí até o Cadu tem sentido, sabe? Ele falou assim, Tati do céu, teve um caso lá que a gente fez uma compra muito alta, né, da nossa casa, 15 milhões. Pra nossa realidade, assim, já ficou incrível, porque a gente fala, cara, investir na casa, fora investimento de negócio e outras coisas e tal. E aí, no que a gente foi fazer isso, o Cadu falou, nossa, não sei, parece que eu vou ficar apertado esse mês, tal. E aí a gente priorizou ir na igreja. Ele tinha algumas coisas para fazer de negócios, tal. Precisamos ir na igreja. Lá na igreja, Deus conectou ele com uma pessoa que ele já fechou e fechou o dinheiro que ele precisava para ele falou: "Nossa, Tati, um dia eu consegui zerar". A única coisa que ele estava preocupado, ele conseguiu zerar, assim, sabe? Então é o que a gente fala muito do sobrenatural de Deus, sabe? Eu já vi isso na minha saúde, né? Numa época que eu quase morri, fiquei internada, 40 dias. E eu já vi isso acontecer em várias áreas da vida, assim, sabe? Então, eu sei que tem uma parte que é nossa e tem a outra parte que é o mais importante, que é o sobrenatural de Deus mesmo. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem nos escuta a respeito disso ou de qualquer outra coisa, qual mensagem seria? Não sei se é porque eu também já estava falando sobre isso, mas eu estou bem nessa fase mais ainda espiritualizada, né? Então o que eu faria é exercitar a fé. Na Bíblia tem, né, que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente é capaz de mover montanhas. E acreditar aquilo que os nossos olhos nunca viram, que o nosso coração nunca sentiu, é o que Deus preparou para nós. Então, assim, eu tenho vivenciado isso todos os dias da minha vida. E quando eu olho para trás, coisas que nem nos meus maiores sonhos eu imaginei um dia viver, hoje eu tenho vivido algo muito maior que isso, sabe? E aí, da sua parte lembre-se, você nunca vai ser extraordinário em nada antes de ser constante. Então, consistência faz completa diferença, porque tem pessoas que estão quase lá, mas por desistirem, não conseguem desfrutar de tudo que elas plantaram anos e anos. Então, quem planta, colhe e continua com persistência total, porque você vai chegar lá. Para finalizar, qual o futuro da influência? O que é que a gente pode esperar e quais mudanças têm acontecido nesse mundo dos influenciadores, rede social? O que é que você diria para alguém que ainda não entrou para esse mundo das redes sociais? Tem uma frase de uma amiga minha, Carol Cantelli, que ela fala assim, nessa era atual, ou você é ponto com, ou você é ponto fora.
né? Se você não tá nas redes sociais, você não existe, né? Então as pessoas ficam assim, nossa, Tati, por que as oportunidades não batem na minha porta? Cara, porque ninguém sabe da sua existência. Como que as oportunidades vão cair do céu pra você, né? Essas pessoas não te conhecem. É igual iPhone, a gente só tem desejo de ter iPhone porque a gente sabe dos benefícios, da existência dele. Então você precisa ser visto, você precisa ser vista, você precisa levar a sua voz pro mundo. E o que eu vejo do futuro, assim, dos influencers, é que cada vez mais quem tiver na internet, quem for um influenciador, vai conseguir cobrar mais caro, vai conseguir vender mais, né? E vai só que precisa ter muita inteligência emocional para isso, que você vai lidar com os haters também. É sobre se preparar, não só com estratégias para fazer certo, mas emocionalmente Eu também. tinha uma pergunta sobre isso, mas eu passei. É muito assunto, né? É muito Eu conteúdo. deixei pra lá. Mas precisa, viu? Você precisa, porque vai ter pessoas que vão falar coisas que você não quer ouvir, vai ter pessoas que vão falar coisas ali que parece que eles sabem aquilo que te machuca, sabe? Sabem daquilo lá da intimidade que o ser humano tem. Então, quanto mais você conseguir se blindar emocionalmente ou se preparar para isso, melhor. Mas, assim, tem muito mais ganhos do que perdas. Então, compensa demais e é um caminho sem volta, viu? Gente, vocês e eu tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa mulher, né, dessa filha, dessa esposa, dessa futura mãe, Amém. né? Tati De Angela, minha amiga, um prazer, muito obrigado pelo seu tempo, por ter estado aqui conosco, e dependendo deles a gente volta em família, traz aqui o Cadu para eles conhecerem. E pra Ó, gente saber como que eu desencalhei depois de 7 anos. Isso. E a lista dos 50 homens os 50 itens que eu queria em um homem. E eu consegui encontrar isso no Cadu, hein? É isso Vale aí. a pena. É isso aí. Nós vamos trazer o casal aqui para que a gente aprofunde aquela partezinha aqui do nosso podcast. Sim. Que eu acho que vai ser bem interessante. Beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.